Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, eu peço para que você se inscreva, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, é de graça a sua inscrição, não paga nada e você vai ajudar demais aqui o canal Vasco Connection. Galera, como vocês sabem agora, o canal Vasco Connection é parceiro da 1xBet, a maior casa de apostas do mundo. Então, motiva mais aí para você ajudar o canal. O link da 1xBet está fixado aqui no primeiro comentário do vídeo do canal Vasco Connection. Então, clica no link, no seu primeiro depósito, claro, dobra, um exemplo. Pô, depositei 100, Eduardo, vira 200, usando o cupom do canal Vasco Connection, tá? Então fica ligado. Use o cupom do canal aqui, que o seu primeiro depósito vai dobrar. 100 vira 200, 200 vira 400, 400 vira 800, enfim. É muito bacana, é muito legal. Eu estou fazendo, eu confesso para vocês que estou fazendo algumas apostas e tem dado certo, dá uma graninha maneira. Prioridades para o jogo de hoje, uma dica aqui, né, para os jogos de hoje: Água Santa contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians contra Ferroviária, ou seja, 2 jogos aí para você estar apostando e ganhando aí, lucrando pela 1xBet, tá certo, galera? Eu sei que a derrota e a eliminação para o Flamengo e também para o ABC, confesso para você que a eliminação para a equipe do ABC pela Copa do Brasil doeu muito mais do que esse jogo, né, contra o Flamengo, polêmica na arbitragem mais uma vez mesmo. O Vasco é sempre prejudicado e eu fico bobo como ninguém fala nisso, ninguém toca no assunto. O Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem e aqui no canal, aqui é um canal extremamente honesto, extremamente limpo com você, torcedor vascaíno de verdade, você vascaíno que fala, não, peraí, eu tenho que analisar os dois lados. O Vasco perdeu um caminhão de oportunidades, o Vasco estava engolindo, jogando muito mais do que o Flamengo, no momento em que o Flamengo ali sofreu, entre aspas, um pênalti, beleza? Beleza, por mais que seja, pô, é água passada, Eduardo, já passou, agora a torcida entendeu, a torcida, enfim, quer um time, um excelente time no Campeonato Brasileiro, para fazer um Campeonato Brasileiro digno, né, de, enfim, buscar uma vaga na Libertadores, que o Vasco tem condições, nós temos condições sim de buscar uma vaga na Libertadores da América. E outra coisa, nós vamos conseguir essa vaga, tenho dúvida não, hein, vamos conseguir essa vaga. Não vou retirar o que eu disse aqui no início da temporada, esse time do Vasco tem apenas 3 meses, montagem de elenco, e o Vasco não para. E eu vou trazer novidades para você aqui já já. Uma excelente notícia, apesar da dor, né, da eliminação, das eliminações em uma semana, eu vou trazer excelentes notícias aqui. Por que eu estou falando isso? O Vasco estaria disposto a investir, na verdade, fazer um investimento alto, né, no zagueiro Lucas Veríssimo. Lembra do zagueiro ex-Santos, seleção brasileira, não está bem em Portugal, é um zagueiro que eu gosto, Flamengo também está na parada, mas o poder de investimento do Vasco hoje é muito alto. Então o Vasco tem que ficar atento, tem que ficar ligado, porque vale a pena. Lucas Veríssimo é um zagueiro novo, é um zagueiro que se encaixa aí no planejamento da 777 e também do técnico Maurício Barbieri. Outra questão aqui, então, que o Vasco faça esse investimento, porque eu tenho certeza que a torcida vai gostar, e gostar, além de gostar, vai apoiar a contratação do Veríssimo. Outra situação, o meio-campo Cuejá, é um desejo, não vou cansar de dizer isso aqui, é um desejo que a torcida do Vasco tem também, tá? Pô, mas passou pelo Flamengo, colombiano lá, mas é um cara que eu acho, ele é muito robusto, né? O Vasco precisa ter e formar um meio-campo robusto. Vou repetir aqui, a fala ontem do técnico Maurício Barbieri deixou isso muito claro. Ó, o Nenê vai bater um papo, 42 anos, deve parar, deve encerrar sua carreira. O Andrei Santos sai em junho também, o Andrei não voltou jogando da maneira que ele sabe, o potencial que ele tem. A função dele é praticamente a mesma do Jair dentro de campo, ou seja, o Vasco precisa fortalecer ainda mais esse elenco para a sequência do campeonato. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Precisamos de um elenco e não de um time. Time você pode perder um ou outro jogador e de repente dá zebra ali, né, e tal, porque você perde um jogador, não tem uma peça de reposição. Então, precisamos de um elenco, tá certo? Para a sequência do campeonato. Outra questão, gente, eu ouvi aqui, eu respeito os comentários aqui de todos vocês, eu escutei aqui de um parceiro, né,
enfim, de uma pessoa que acompanha o canal, que não existe mais camisa 10 no campeonato, enfim, nos campeonatos e tal, no futebol. Existe sim. Existe um jogador de construção no mercado que a gente gosta. Eu falei aqui no James Rodrigues, já falei no Pity Martinez. É esse jogador. Vai aqui a minha opinião sobre o Pity Martinez. Por que o Vasco, de repente, não faz uma investida num jogador que hoje tem 29 anos para 30 anos, argentino, excelente jogador. Eu acho que agregaria demais esse time do Vasco, passando experiência, enfim, o talento, tem a bola parada também, tem o drible. Então, acho que seria uma excelente aquisição para o Vasco. Claro que é uma opinião do Eduardo, não estou cravando aqui o Pity Martinez no Vasco. Muito pelo contrário, é um jogador que eu, Eduardo, gostaria de ver com a camisa do Vasco. Outra questão sobre esse novo atacante do Vasco. O Vasco busca no mercado um novo jogador. Fala-se no nome do Eduardo Sacha. É um jogador que eu gosto. Quero ver com a camisa do Vasco. Eduardo, mas o Sacha é uma contratação viável, um jogador de 31 anos. E daí? Jogador de 31 anos, mas que tem bagagem, que tem condições de ajudar o Vasco. O Pedro Raul precisa entender que ele tem uma sombra ali. Estão entendendo minha visão? Eu gosto do Sacha. Dificilmente você vai encontrar. O Sacha não joga no Atlético Mineiro. Eu vou repetir aqui. Por quê que o Sacha não joga no Atlético Mineiro? Pô, o centroavante deles acima da média, o Hulk, né, que é a função do Sacha, e o Paulinho é o jogador de lado de campo, gente. Então é normal que ele não atue assim, com frequência. É normal. É um jogador que lá no Atlético Mineiro vai entrar no segundo tempo. Mas será que no Vasco ele não entraria jogando? O Vasco está formando um elenco forte, mas tem muitos meninos ainda no ataque. Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck. Esses meninos precisam de um jogador referência. Porque o Pedro Raul é uma referência dentro da área. É um camisa 9, é um grandalhão, não tem velocidade, é jogador de área. E tem que falar a verdade, tem que jogar limpo. Estão entendendo a minha visão? Meu campo de visão? Então, assim, eu estou deixando aqui a minha opinião e eu respeito a sua. Se você achar que os nomes que eu estou falando aqui, enfim, Eduardo, acho que não, acho que esse sim, esse não, beleza, eu vou respeitar a sua opinião. Sei que agora é hora do Vasco agir rápido, para encontrar e contratar mais peças para entregar na mão do Maurício Barbieri e falar, ó, você tem 30 dias até o início do Campeonato Brasileiro para preparar o time e colocar em campo no início do Brasileiro aí contra o Atlético Mineiro. Entrosar, fazer alguns amistosos aí, são 30 dias. Dá para fazer. Agora, não pode olhar, pô, o Pedro Raul tá mal. Olhar para o banco, você vê um menino, por mais que esses meninos tenham capacidade, e eu sei que tem muita capacidade de ajudar o Vasco, nós precisamos de jogadores mais experientes. Ah, pô, mas aí eu tenho o Léo Jardim, é goleiro. Ah, mas aí eu tenho o Nenê, vai parar agora. Ah, eu tenho o Jair, é volante, não é meia. Mas aí, e no ataque? Ah, eu tenho o Pedro Raul com 26 anos, mas que não convenceu ainda. Convenceu lá no Goiás. Vasco não é Goiás. Vasco não é time do Japão, é o Vasco. Eu pedi muito a contratação do Pedro Raul aqui. Vocês sabem disso. Mas é um atacante lento, é um atacante de área, vou repetir aqui. E o Vasco precisa correr contra o tempo. Muita gente reclamou lá atrás do Rossi, que eu falei aqui. Rossi tem 29 anos, é um jogador de velocidade, de pegada, que vai para cima. Isso faltou para o Vasco ontem. Um jogador de experiência ali no ataque para colocar essa bola para dentro. Faltou sim para o Vasco ontem. Essa é a minha visão e essa é a minha opinião. Vou repetir, respeito a sua. Não sou o dono da verdade. Perder para o Flamengo é ruim demais. Mas enxergar também a evolução do Vasco e o excelente trabalho que o Maurício Barbieri vem fazendo à frente do Vasco tem que ser exaltado. O cara está trabalhando firme, já encontrou um time, precisa de algumas peças. O Abel Braga também por trás, conduzindo isso tudo, tem que pegar firme aí para contratar, junto com o Paulo Brax, esses jogadores aí. Não os que eu mencionei aqui, que de repente eles têm na cabeça outros jogadores, e eu respeito aqui, respeito demais, mas tem que correr atrás, tem que correr contra o tempo. Tá certo, galera? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações dos nossos gigantes da colina. Se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, pega o vídeo, compartilha com geral, porque é muito importante e de graça a sua inscrição. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.